pessoal, estamos aqui novamente no canal Espiritismo Papo Aberto para bater um papo hoje sobre uma palavra, para mim, para os irmãos, a palavra mais forte que existe no mundo, o amor. Só que nós vamos aliar o amor ao Espiritismo. Não é isso, meu irmão Fernando? É isso, irmão Nelson. Então, nessa tarde, nós todos estamos com a intenção de aprender, né? E através dessas mensagens dos amigos espirituais que nos passam, que a gente vai entendendo, desmistificando e trabalhando esse ímpeto de entender um pouco o que é o Espiritismo, o que é o amor com o Espiritismo, enfim, o que é fraternidade, igualdade, liberdade, dentro do padrão caridade. Então, a gente está iniciando essa tarde com muita paz em Jesus, com a companhia dos amigos espirituais, e vamos também dar um iniciozinho trabalhando no Minuto de Sabedoria, que é muito importante, né, do Carlos Torres Pastorino, que ele fala em evidência pessoal. Nos diz Pastorino o seguinte: não procure evidência pessoal. Reflita que quanto mais exposto à visão alheia, mais se tornará alvo de ciúme e inveja. As vibrações negativas, mesmo que não lhe façam mal positivamente, poderão cansá-lo no trabalho de defender-se. Procure agir discretamente, embora com firmeza, deixando que os vaidosos e vazios se exponham numa evidência que você certamente não necessita para brilhar. O vidro comum brilha muito ao sol, mas o brilho do ouro está escondido no cofre. Nem por isso valerá menos que o vidro. Essa é a importância da fala de qualquer um, da presença de qualquer um nesse mundo em que estamos sempre renovando as atitudes, sempre no afã de aprendiz, nesse quilate de tranquilidade, sabedoria, paciência, observação e disposição para desvendar o grande mistério. Não é isso, irmão Nelson? Exatamente. A gente tem que dar o valor àquilo que nos dá incentivo, motivação, e também dar valor naquele momento em que não há incentivo, a gente tem que se motivar mais ainda. Então, esses valores, né, entre o vidro e o ouro, os dois são valorosos, os dois têm responsabilidade, os dois têm algum motivo a estar ali, né? O vidro com uma garrafa, uma água, o que seja, até para cortar alguma coisa, e o ouro para nós possamos, né, nos alimentar, comprar alguma coisa. Então, tudo tem valor, tudo tem um valor. Então, a gente tem que valorizar aquilo que nos circunda. Então vamos iniciar com os slides, então, para a gente conversar sobre esse assunto de hoje. Então, como já foi falado hoje, o nosso assunto é sobre o amor e o espiritismo. E nada melhor do que a imagem de Jesus, né, ajoelhado, conversando com o Pai, que é o amor mental, o amor da sensibilidade, o amor da oração, o amor que ele envolveu quando ele esteve na Terra. Não é isso, meu irmão Fernando? Exatamente. E quando a gente fala amor e espiritismo, a gente engloba um pacote de virtudes. E quando a gente percebe esse pacote de virtudes, nós damos um pulinho ligeiro no Evangelho segundo o Espiritismo, como um todo. Mas também, em especial, o capítulo 17 do mesmo Evangelho, que é intitulado Sede Perfeitos. E nós temos lá no Evangelho, no capítulo 17, Sede Perfeitos, uma parábola que cai muito bem nas nossas mãos hoje, principalmente quando a gente está falando de amor e espiritismo. É a parábola do semeador. Não é isso, irmão Nelson? Verdade. Na verdade, esse amor que ele trouxe para a gente, ainda tem gente ainda que não entendeu ainda o que está acontecendo, né? O quanto você necessita passar um pouco de carinho, um pouco de atenção, porque a palavra de amor, se você for distribuindo ela, existem várias vertentes. Quando você dá uma mão, quando você fala uma palavra de afago, quando você incentiva alguém, isso tudo é amor. Quando você dá um abraço a alguém, isso tudo tem amor por trás, a não ser que a pessoa tenha
alguma intenção inadequada por trás disso tudo. Então, no Livro dos Espíritos, vem dizendo o seguinte: a vivência do amor é apenas uma necessidade passageira ou algo a que estamos fatalmente destinados? Será que é fatal mesmo, meu irmão? Como? Vamos repetir a pergunta? A vivência do amor é apenas uma necessidade passageira ou algo a que estamos fatalmente destinados? Olha, na própria pergunta já tem a resposta, né? Antes da gente entrar na resposta dos espíritos amigos, a pergunta já dá uma resposta. Estamos fatalmente destinados à vivência do amor. Não é verdade, irmão Nelson? É verdade, com certeza. Nós temos que aflorar isso dentro de nós o tempo todo. A todo momento nós temos que aflorar isso. E as pessoas, por maldade, né? A gente sabe que o mundo que nós estamos passando hoje é uma briga hoje da espiritualidade com o materialismo. Está uma coisa assim absurda, as pessoas não estão percebendo o que está acontecendo. Só estão preocupados em parte financeira, só que estão preocupados em mais e mais e mais, e esquece que existem outras pessoas que também precisam, né? Isso também é amor, você dividir um pouco as coisas que você tem. Então as pessoas não estão hoje muito preocupadas, só estão preocupadas consigo próprio, né? O egoísmo próprio. O que nós estamos passando hoje no mundo é um egoísmo absurdo entre as pessoas, né? Então, na nota explicativa da questão 938 do Livro dos Espíritos, temos as seguintes considerações. Na verdade, não foram os espíritos aqui que responderam, foram as considerações de próprio Kardec. E ele fala: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de se sentir amado. Com certeza, hein? Não é isso, meu irmão? Amar e ser amado. Dessa forma. E quando a gente entra nesse contexto de amar e ser amado, naturalmente tem um duplo sentido. Então precisamos equacionar esse amor. Como amar e como ser amado? Então a gente compreende que só deveremos receber amor quando dermos amor. E nessa condição, e nesse estreitamento de laço, o amor vai se condicionando, vai se depurando, igual a pedra bruta que a gente pega e lapida, até ela se transformar. Tanto é que, nesse mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre amor e falando sobre o homem de bem, Kardec faz uma consideração importante para nós, quando ele nos diz assim: bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos que caracterizam o verdadeiro espírita. Quando Kardec fala do acima exposto, ele está se referindo também ao item 3, o verdadeiro homem de bem, não é aquele que faz uma mudança na sua vida. Então, o Kardec continua: o Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então é importante a gente entender, ir nessas entrelinhas e nos perguntar: qual foi a prática do Cristo? O que ele nos ensinou? E lá, naturalmente, mais para frente, nós vamos falar em virtudes. E Jesus Cristo está inundado dessa luz de virtudes que ele veio passar para nós, de um modo restrito, eloquente, tranquilo, direto e sem muitas palavras, apenas nos atos. Não é verdade, irmão Nelson? É isso aí. A frase amar a Deus como a todas as coisas, na verdade, essa centelha divina que somos nós, né? Nós somos uma centelha divina, né? E nós somos amados por Deus e, ao mesmo tempo, temos que espargir esse amor ao redor. Veja como uma flor, ela responde quando você coloca a água no momento certo, quando você coloca o adubo, um animal, quando você afaga, faz um carinho. Tudo isso é uma resposta ao amor que você empreende ao animal, a uma planta,
ao que seja, ao que está ao nosso redor. E continuando, um dos maiores prazeres que lhe sejam concedidos sobre a terra é o de reencontrar corações que simpatizem com o seu. Isso, na verdade, ele está falando sobre a reencarnação. Quando você retorna, na verdade, quando você retorna, e os livros espirituais falam muito isso, qual o maior momento do karma? É quando você está na família, que você encara pessoas que, pela justiça divina, nos tira essa nossa mente, né? Nos tira da mente, porque como é que a gente iria conviver com uma pessoa, por exemplo, que numa encarnação anterior te deu um tiro, ou te enforcou, ou te envenenou? Como é que nós conseguiríamos aguentar essa relação, né? Então, essa palavra, essa frase, né, está muito bem condicionada. Um dos maiores prazeres que seja concedido sobre a Terra é o de reencarnar corações que simpatizem com o seu. Às vezes, não. Você conseguir com que essa pessoa, vamos dizer, entenda o que você está fazendo parte naquele momento, naquele sentido, naquela família, por exemplo. Não é isso, meu irmão Fernando? É isso mesmo. E é sempre oferecer uma proposta de reajuste, né? O amor pleno, nós sabemos que ainda não existe, porque ele está mesclado. Ele está mesclado. Mas à medida que a gente vai vivendo e convivendo e passando pelas esteiras, não digo nem das reencarnações, mas do hoje, porque todo dia é uma corrente, todo dia é um desvendar, todo dia é uma lição nova, a gente vai fazendo as comparações, né? Como o indivíduo está mudado, como o indivíduo precisa mudar e o que eu preciso para se fazer mudar. Por isso que nós poderíamos falar agora, talvez até englobando esse assunto, numa mensagem que nós trouxemos, está lá no do livro Espírito da Verdade, intitulada Espiritismo e Você. Quando Emmanuel pega uma frasezinha que está contida no capítulo 17, Sede Humanos, Sede Perfeitos, que está assim, abre aspas, torna-se espírita, aliás, tornar-se espírita é reencarnar-se moralmente. Olha só. De novo, dentro da própria vida humana. É essa a ideia. Então, não podemos esperar que amanhã, numa outra encarnação, que já conhecemos que vai acontecer, a gente se melhore. Não. Tornar-se espírita ou cristão é reencarnar-se moralmente. De novo, dentro da própria vida humana. E exclusivo nesse momento, onde nós estamos aqui nos esforçando para trabalhar essa reencarnação do lado moral, quer dizer, edificando as nossas bases. E Emmanuel aproveita e faz esses comentários. Recentemente, você teve os primeiros contatos com a doutrina espírita e agora se deslumbra com as novas perspectivas espirituais da existência. Aí ele cita ideais redentores, conversações edificantes, leitura nobre, promissores ensejos de servir a fraternidade. Olha só o que Emmanuel nos explica. Recorde, no entanto, os imperativos da disciplina em todos os empreendimentos para que se abra e para que a gente não fique cheio de frustrações, porque nada dá certo. Tornar-se espírita não é santificar-se automaticamente. Não significa privilégio e nem expressa caráter interior. Viu a dinâmica, viu a importância desse trabalho construtivo paulatino dentro de cada um de nós? Através dessa fala de Emmanuel, tornar-se espírita ou cristão não é santificar-se automaticamente. Não significa privilégio e nem expressa caráter interior. Quer dizer, não há automatismo, há uma sequência que, através dos nossos atos de melhoria no interior. E ele continua dizendo,
é a oportunidade de libertação da alma, com responsabilidades maiores ante as leis da criação. É reencarnar-se moralmente de novo dentro da própria vida humana. Convicção espírita é galardão abençoado no aprendizado multimilenar da evolução. Desse modo, nem prevenção, nem vigilância constitui. Quanto mais se edifica a inteligência, mais se lhe acentua o prazer de servir. Obedeça, pois, os chamamentos do Senhor, emprestando boa vontade ao engrandecimento da redenção humana, através do trabalho ativo e incessante nos diversos setores em que se possa desenvolver a colaboração. Olha só. Obedeça, pois, ao chamamento do Senhor, emprestando boa vontade ao engrandecimento da redenção humana através do trabalho ativo. Trabalho ativo. Tem que gravar isso. E incessante nos diversos setores em que se possa desenvolver a colaboração. Quer dizer, de uma maneira individual. O indivíduo faz aquilo que está ao seu alcance, colaborando de forma determinada, exclusiva, tranquila, sem intermediários, quer dizer, desinteressadamente, assim como a gente está proposto a fazer o bem. Não é isso, irmão Nelson? Verdade. Era interessante como o Emmanuel, de vez em quando, chamava na razão Chico Xavier, né? Quando ele citava sempre a palavra disciplina. E o que mais? Disciplina. E o que mais? Disciplina. 3 vezes disciplina. É a chamada na razão, mostrando a necessidade de você sempre, a todo dia, parar um pouco e ver o que você fez durante o dia. Foi correto? Foi agressivo? Foi positivo? Será que eu não prejudiquei alguém? Será que eu ajudei alguém? Muita gente não faz isso. Colocar a cabeça no travesseiro 5 minutos. Conversa com Deus um pouquinho, ou seu mentor, quem seja. Olha, eu errei por isso, por isso, por isso, ou eu acertei por isso, por isso. Parabéns, continue. Por isso nós estamos aqui de novo. Por isso nós retornamos aqui novamente. Nesse mundo de expiações que está passando ao mundo de regeneração. Então nós temos a todo momento que reprisar, refazer os dias, os meses, aqueles erros cometidos, como o irmão mesmo falou agora. Nós, por sermos espíritas, não é vantagem nenhuma. Nós não estamos fazendo vantagem alguma. Nós apenas estamos tentando entender os motivos pelo qual nós estamos aqui. Por que nós retornamos novamente nesse grupo familiar, com esses amigos, com essas pessoas que nos rodeiam? E o mais importante, que a gente tem que ter mais atenção com aqueles que nos dizem que são inimigos. Esses nós temos que ter uma atenção maior. Não é que nós vamos agredi-lo, não. Alguma coisa tem que ser feita para que eles se tornem nossos amigos. E dentro da família é que estão, na verdade, os inimigos nossos. Porque algum motivo houve para que nós estivéssemos juntos ali para tentar aparar as arestas dessa pedra bruta que nos envolve. E continuando aqui, vou repetir a frase. Um dos maiores prazeres que lhe sejam concedidos sobre a terra é o de reencontrar corações que se simpatizam com o seu, o que lhe dá as premissas de uma felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Bom, aí eu faço um porém. O que seria o mundo dos espíritos perfeitos? Será que existe o mundo dos espíritos imperfeitos? Claro que existe. Claro que existe. O mundo tem 2 lados. O mundo tem a perfeição e tem a imperfeição. É aí que existe o equilíbrio. É aí que vem a balança, aonde nós temos que nos posicionar. E eu vou relatar uma frase em que uma entidade espiritual, um preto velho, uma vez falou para mim: não tenda nem para a direita nem para a esquerda. Seja justo, perfeito, no centro da balança. Saiba equilibrá-la.
Não é isso, meu irmão Fernando? É dessa forma. Portanto, nós estamos aí no mundo de transição, constantemente. Para melhorar essa nossa fase, é necessário que a gente melhore a si mesmo. E, naturalmente, como nós sabemos, em qualquer exemplo que nós dermos, mas aquele mais simplório que nós conhecemos, é o aluno na sala de aula. Ele não consegue passar de ano se ele não se empenhar em estudar. De nada vale o professor, como nós temos aqui o irmão Nelson, ditar tudo. Professor em tudo. sala de aula. Agora eu vou lhe interromper. Professor em sala de aula. Aqui eu sou aprendiz de espiritismo. Sim, mas nós estamos dando um exemplo na sala de aula. Ok. Aí tudo bem. Não é? Aí eu concordo. Não é? Dando um exemplo da sala de aula. Porque, de um modo geral e de um modo intrínseco, nós estamos assim em reaprendizado. Tanto você quanto professor em sala de aula e tanto quanto o aluno como educando, ele está naturalmente reaprendendo. E todos estamos reaprendendo. Então, precisa de quê? Disciplina. Se eu não tiver como aluno essa disciplina, essa vontade de aprender, de entender a dinâmica da matéria ou das matérias ditadas, para que eu possa avançar um pouco mais, claro que eu vou ficar no sofrimento. Por quê? Porque eu vou tornar a repetir. Não vou passar, vou ficar para a segunda fase. Né? Então, vai ser muito triste para mim. Eis aí um aspecto geral dos mundos perfeitos e imperfeitos. Aquele que se dedica, naturalmente, ele passa para outro ano no período escolar. E assim sucessivamente. Não é, meu irmão Nelson? É isso aí. Essa é a intenção do mundo perfeito e imperfeito, que é a escada de Jacó. Nós vamos subindo os degraus, nós vamos galgando novos degraus. E isso o Espírito está fazendo. Galgar degraus. É crescer, crescer e crescer. Nós voltamos aqui para parar essas arestas e crescer mais um pouquinho. Porque se nós estivéssemos num patamar mais elevado, nós estaríamos em outra geração, em outro planeta. Né? Porque nós estamos aqui, na verdade, no meio de observação em que nós somos cercados por espíritos que estão em outra dimensão, que quando eles querem, eles nos deixam ser vistos, né? Eles nos dão a visão para ser vistos, mas eles estão aqui para nos orientar de alguma forma, e as pessoas não escutam. Indo lá para os alunos, eu também aprendo também com o aluno também. Tem, às vezes, vem uma pergunta que eu não sei responder, e eu, de uma forma muito simples, eu digo, vou pesquisar, não sei sobre esse assunto. Ainda bem que eu não sei tudo, e nem quero saber tudo, e não dá para saber tudo. Não dá para saber tudo. Por mais conhecimento que você tenha, né? O próprio espiritismo, voltando lá para o lado espiritual, é uma frase muito clássica do espiritismo, quanto mais nós lemos, mais nós aparecem. Quanto mais a gente quer aprender, mais dúvidas aparecem. Mas o espiritismo é assim. O espiritismo é assim. Quanto mais você puxa a corda, mais nó vem. Mais nós vão aparecendo. E uma vez uma entidade espiritual, eu perguntando a ela, falei assim, o que tem de verdade nos livros que nós lemos espirituais? Ele me disse 99%, porque 1% nem eu sei. Aí está o pulo do gato. Esse 1% é o pulo do gato. Então, o conhecimento, ou seja, a perfeição, somente o Pai terá. Nós nunca chegaremos a essa perfeição. Não há como. Não há direção como. O máximo que podemos alcançar são os arcanjos. Nós já falamos isso num vídeo anterior. Né? E isso é dado a nós a possibilidade de chegar a esses patamares mais elevados. Né? Como mentores, como anjos, como arcanjos, mas milhares de anos serão colocados. Então, a mensagem aqui interessante, a única mensagem é do amor.
A única mensagem que vigora é aquela que o Cristo deixou. Isso nós estamos conversando o tempo todo. Há mais de 2000 anos, ele nos deixou a mensagem do amor. Amar a Deus sobre todo o seu entendimento e ao próximo como você se ama. Não adianta você querer amar o outro se você primeiro não se respeita. A palavra amor tem relação com respeito. Respeitar a vontade, respeitar as ações, respeitar os posicionamentos. Hoje o mundo está uma vertente, 50% pensa numa coisa, 50% pensa em outra. Gente, ninguém chega a um equilíbrio. É só o que eu penso e o que o outro pensa. Ninguém chega a um equilíbrio, não há equilíbrio. Por isso está havendo essas agressões. Agora, no sol a pino das aflições, caiamos no chão envolvidos pela luz imensa do Senhor. É o que ele quer mostrar para a gente o tempo todo. Podemos dizer, Senhor, o que quer que eu faça? Não sou mais eu quem vivo, mas o Senhor que vive em mim. Gente, essa frase final, então, não sou eu quem vivo, mas o Senhor que vive em mim. Todos têm esse pedacinho dentro de nós. Não é isso, meu irmão? É isso mesmo, meu irmão. E para a gente mesclar essa palavra amor, para termos esse amor que vai se tornar incondicional, precisamos entender muito a lei do perdão. Porque se não perdoarmos como Jesus nos recomendou, naturalmente que esse amor vai continuar sendo egoístico, vaidoso, dessa forma descabida. Por isso que nós temos várias passagens, várias falas de Jesus anotados pelos companheiros evangelistas, os apóstolos, os seguidores, que falam sobre o amor. Por exemplo, em São Mateus, no capítulo 6, 14 e 15, ele anota essas palavras de Jesus. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos tem ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Então, está aí o ponto-chave, é o X da questão. Se perdoarmos aos homens as faltas que cometerem contra vós. Só perdoamos quando amamos. É essa a mensagem de Jesus. E tem outra que nós anotamos aqui, que São Mateus anotou no 18:15, de 21 a 22, dizendo o seguinte: se contra vós pecou seu irmão, pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes. Não, respondeu-lhe Jesus, não vos digo que perdoei até 7 vezes, mas até 70 vezes, 7 vezes. Imaginemos a imensidão desse perdão. Incessantemente. Então, tanto quanto o perdão, o amor tem que progredir sobremaneira para a gente começar a se nivelar. E só conseguimos perdoar, só conseguimos amar quando a gente entender o que é humildade, o que é compensação do bem a fazer, o que é desapegar, de um modo geral. Não é assim, meu irmão? É verdade. Vou fazer uma alusão aqui a uma cena do filme do Divaldo, em que uma criança é colocada nas escadas na Casa do Caminho e ele vem e traz essa criança para dentro. E aquele algoz, né, aquele irmão que eu perseguia, veio a ele num silêncio total e pergunta para ele: você vai ficar com essa criança feia? Você sabe quem é essa criança? E ele diz, né, muito claramente para esse irmão que ali era a reencarnação da mãe dele, que ele estava recebendo com carinho como uma filha. E esse algoz, esse obsessor que estava ali ao irmão Edivaldo, fala para ele: nesse momento eu não tenho condição de perdoar, mas eu entendo o que está acontecendo aqui. Mas ele se cala, se desloca e não mais continua obsediando,
o nosso irmão Divaldo. É uma cena característica maravilhosa sobre o perdão, né? Naquele momento ele recua, ele para com as ações que ele tinha com o nosso irmão Divaldo. Exatamente. E vem algumas perguntinhas aqui. O que é amar? Como se manifesta esse sentimento? Na primeira epístola dos Coríntios, no versículo 13, de 1 a 13, inclusive, o apóstolo Paulo traz os mais belos cânticos sobre o genuíno amor. Ainda que fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retina. Quer dizer, não adianta você querer passar o amor se você não ecoa esse amor ao que te redou, porque o sino ecoa, o símbolo ecoa. Aí você fica preso a você. Você não está espargindo o amor que as pessoas que circundam, os familiares, os amigos, as pessoas que estão ao seu redor. É isso, meu irmão? Exatamente, meu irmão. E quando a gente fala de amor e espiritismo, nos vem uma pergunta muito importante para a gente refletir no nosso dia a dia. Estudamos as leis divinas, a mensagem libertadora de Jesus. Sabemos realmente a importância do amor no nosso processo evolutivo? Então a gente tem que se indagar todo dia. Qual é a importância do amor que eu estou distribuindo, que eu estou alimentando, que eu estou reedificando, revivenciando no meu processo evolutivo? Que passo eu estou dando? Será que eu estou preso ao amor exclusivo? E através desse amor exclusivo, eu estou evoluindo? Sobremaneira, sim, mas de um modo muito, muito lento. Então, para que a gente saiba da importância do amor nesse processo evolutivo, é preciso a gente desatar os nós do egoísmo e do desprendimento, né? E outra pergunta interessante: reconhecemos em nós, espíritos imperfeitos, e nosso próximo, a essência do amor divino, considerando mesmo aqueles que se rejeitam ou ignoram a bem e a luz? Será que nós estamos reconhecendo no outro a essência do amor divino que existe nele, embora ele não esteja dentro do meu entendimento, embora eu seja imperfeito? Precisamos pensar nisso aí. Identificamos o amor de Deus na criação e interagimos, segundo essa lei, com os demais reinos da natureza? Até quando nós interagimos? Porque é muito fácil você amar, mas de que maneira você vai amar? Será que eu olhar um animal, será que eu respeitar uma árvore, será que respeitar as flores do jardim da nossa casa ou do quintal do vizinho, eu estou entendendo, identificando esse amor de Deus na criação de modo geral? Estamos interagindo? Se estamos depredando, se estamos desqualificando, se não estamos dando importância, nós ainda não estamos identificados com ela. Não é isso, meu irmão? É verdade. Às vezes, na maldade, a pessoa, ao invés de estar ali tirando uma erva daninha, ele é a erva daninha, né? Ao invés de ele estar ajudando aquele irmão que está necessitado, ele é que está sendo a erva daninha, que está prejudicando o outro. Pessoal, meus irmãos, o pensamento não precisa agir, não. Pensar. Eu até parei agora um pouquinho, porque eu vi um irmão aqui passando, de vez em quando eu tenho essas visões assim, passou um irmão correndo aqui na frente, aqui, um irmão. Aí eu digo sempre, se for pelo bem, continue, se for pelo mal, siga seu caminho, por favor. Você vai em frente. Mas passou aqui correndo aqui na frente. Vai parecer uma criança, né? Mas Sim. que bom. A criança sempre é bem-vinda, sempre é bem-vinda. Mas a gente tem que entender um pouquinho, né? Nós estamos aprendendo, por isso nós estamos nesse mundo novamente. Por que eu estou aqui? Né? É aquela história, de onde eu vim, para onde eu venho, para onde eu vou. De onde eu vim?
Eu vim da centelha de Deus, eu vim pelo Espírito, nós somos espíritos vivendo na carne. Quem sou eu? Eu sou Nelson hoje. Quem fui eu antes? Não sei. Para onde eu vou? Eu sei que ou eu vou para a luz ou eu vou para o umbral por cumprir em algum momento alguns erros que eu cometi. Muitos vão passar por ali, não tenha dúvida. O próprio Chico relata, na sua passagem do plano material para o plano espiritual, que haviam milhares de espíritos à espera dele. E ele foi aplaudido quando ele chegou no plano nosso lar. Ele teve uma passagem muito rápida daqui para lá, né? Nós tivemos um caso de uma irmã, não sei se eu já contei, num grupo, nós fazemos um grupo, né, na mesa, e a irmã teve uma hora que ela ficou com os olhos esbugalhados, arregalados, e a gente não estava entendendo o que estava acontecendo. Ela sentiu perfeitamente que os irmãos espirituais estavam colocando aparelhos nela. E ela começou a falar exatamente como a voz do Chico. Ninguém entendeu nada. Gente, tinha 30 dias do desencarne do nosso irmão. Vejam a luz que esse irmão tinha. Vejam a evolução espiritual que esse irmão tinha. E olha como é a simplicidade dos nossos espíritos, de vários espíritos que estão contidos em alguns planos. O próprio Bezerra de Menezes, o Dr. André Luiz, já foram autorizados para subir de patamar a nível espiritual. E eles pediram a nossa mãe Maria, né, que continuassem aqui mais próximos à Terra para ajudar os irmãos que estão aqui. Olha que simplicidade, que elevação espiritual. Eles poderiam estar num plano mais elevado. E não. Se colocaram novamente ao trabalho junto aos irmãos da Terra. Então, são espíritos que nós temos que agradecer todo dia um pouco mais. Obrigado, doutor Bezerra de Menezes, obrigado, doutor André Luiz, e outros, que eu esqueci o nome aqui, me desculpe. Até o Chico Xavier, por nos trazer tantas palavras para nós. Bom, Paulo, em suas palavras de apóstolo, se refere a 9 virtudes do amor. Esse assunto agora nós vamos desenvolver um pouquinho. Então, entre as virtudes, a primeira delas é a paciência. O que o senhor acha disso, meu irmão? A paciência. Ter paciência, ser paciente. A paciência é uma virtude que precisa ser explorada. Nós estamos a todo tempo desafiados a ter paciência. Paciência no ponto de ônibus, paciência no trânsito, paciência numa caminhada, paciência dentro dos nossos afazeres profissionais e, principalmente, paciência dentro do lar. É o quesito mais importante da nossa vivência. Porque, senão, se não trabalharmos essa paciência, esse calor, que desenvolve também todas as outras virtudes, de um modo natural, nós vamos perder a oportunidade. Então, ser impaciente é continuar doente. Ter paciência é estar transpondo uma dificuldade. Pensamos assim, né, meu irmão? É verdade. Eu vou me transferir agora como professor. Saiu o irmão Nelson, espiritualizado aqui, ou em processo de espiritualização, e entrou o professor Nelson. A paciência que nós temos que ter em sala de aula, a explicar 1, 2, 10 vezes um assunto de forma diferenciada, para que aquele aluno consiga entender o que nós queremos passar para ele. Isso é paciência também. A paciência no elevar da voz, a paciência no explicar, a paciência no sentar ao lado. Não, terminou a aula, senta aqui um pouquinho, vou te explicar melhor isso aqui. Isso é paciência. Vamos à segunda palavra da virtude? Tolerância. Eu já escutei isso em algum lugar, num grupo que eu conheço assim com as pessoas, né? Tolerar, ser tolerante. Ou seja, paciência e tolerância estão intimamente ligados. Ser paciente é ser tolerante. É engolir seco o sapo que é jogado dentro da nossa boca. E eu me lembro de uma imagem muito característica de uma garça querendo engolir um sapo e o sapo segurando no pescoço da garça. Isso é paciência. Ou você é enforcado ou você é engolido. Duas coisas que estão intimamente ligadas. Ser paciente é ser tolerante. Não é isso, meu irmão?
Exatamente. Não há como desvincular, não há como separar esses dois processos evolutivos. Tem que haver uma emanação, tem que haver um complemento, tem que haver junção desses dois valores. Não há como desenvolver uma virtude e esquecer a outra. Elas todas são trabalhadas de um modo contínuo, gradativo, né? Até formar um pacote, formar um todo, né? Portanto, paciência e tolerância são os dois caminhos. Não tem como fugir da regra do amor e do perdão. Se não tivermos paciência, não vamos saber perdoar. Se não tivermos tolerância para as faltas do outro, não saberemos amar. Então, dentro dessas duas propostas de desenvolver nossas virtudes, a gente sempre tem que se colocar também no lugar do outro. O outro, tanto quanto nós, precisa ser paciente e ter paciência. Tanto o outro quanto nós precisamos tolerar para sermos tolerados. E a vida segue dessa forma. Não é, irmão? Viver em grupo, com pessoas, é estar fazendo o trabalho da tolerância, o trabalho da paciência. Elas são, para mim, elas são muito sinônimas, essas duas palavras. Terceira virtude, benevolência. O que é ser benevolente, meu irmão? Poxa, benévolo. É muito importante ser benévolo, né? Acatar o outro, ter paciência com o outro. Abraçar. Abraçar, ter essa mansidão, procurar entender o outro. Isso é que a gente chama de benevolência. Palavras amigas. Exatamente. E todos esses caracteres estão espelhados na feição do nosso Divino Mestre. Quanta paciência, quanta tolerância, quanta benevolência tem por todos nós. Não é verdade? Com certeza. Quarta palavra da virtude, incondicionalidade. Ou seja, os condicionalistas são aqueles que mantêm a palavra e não são flexíveis nas ações que comete. O incondicional é aquele que afirma o que ele está certo sempre e está todo mundo errado. Ele tem que ser um pouco flexível. Ser incondicional, né? A incondicionalidade é não gerar flexibilidade. Não é isso, meu irmão? É dessa forma, porque senão a gente vamos estar incoerente. Como trabalhar a paciência, como trabalhar a tolerância, como trabalhar essa benevolência sendo dessa forma, né? Tem que estabelecer condições, não é verdade? É verdade. Vamos à quinta virtude, maturidade. Tem gente que tem hoje está cheio, né, meu irmão? Tem 35 anos e ainda acha que tem 5. Como tem gente que tem 5 e já tem mentalidade, maturidade de 40 anos. A maturidade se dá quando nós conseguimos entender as palavras que nos foram levadas pelo Cristo, né? E gerar todos esses processos. A maturidade se dá quando você pega um livro e consegue, através da leitura, entender as ideias que foram passadas a nós pelos Espíritos. A maturidade se dá quando nós pegamos essas palavras e o que nós estamos fazendo aqui, tentando ser maduros nas palavras que nós queremos passar para vocês. É isso, meu irmão Fernando. Perfeitamente, irmão Nelson. Então, simplificando essa ideia, a maturidade significa quando você aceita as pessoas como elas são. Sim. Entende que todos, de uma forma geral, repetindo, entende que todos estão certos em sua própria perspectiva, certo?
Cada um tem um modo de pensar e de agir. Então, num todo, a prática da maturidade tem que ser estabelecida aí, entendendo que todos estão certos na sua forma de pensar e opinar sobre as coisas. E aí a gente vai julgando. Não é por isso que os grupos se reúnem para debater essas diferenças de um modo racional, de um modo altruístico, de um modo paciente, de um modo tolerante, de um modo condicional. Né? E nesses grupos, né? Nesses grupos, nós vemos, às vezes, que existem várias ideias. E ninguém nesse grupo, né? Nesses grupos, às vezes, fala assim, ó, você está errado. Porque é o pensamento dele. É a ideia do outro. É o pensamento do terceiro. Sim. E, às vezes, essas ideias e essas repetições em que os livros nos trazem nos faz raciocinar de várias formas. Porque existem outros pensamentos e outras cabeças que nos são colocadas, outras ideias que são colocadas para nós, que nos faz pensar, caramba, eu não pensei nisso. Eu não tinha pensado por esse caminho. Então, isso também é maturidade. Mudar o pensamento, mudar as ações, entender o outro. Uma outra virtude, respeito. É o que falta em muita gente. Respeitar é seguir leis. Respeitar é entender os 10 mandamentos. É respeitar os 10 mandamentos, as leis mosaicas. Respeitar é respeitar a ideia do outro. Respeitar é a palavra do outro. Você pode ter seu pensamento, mas você respeita a palavra do outro. O que está existindo hoje é a falta de respeito entre ideias que são agredidas e somente um lado pensa, o outro está fazendo errado. Sempre é o errado. Então, é uma falta de respeito. O respeitar é fazer com que o outro seja ouvido. Respeitar é entender que o outro fala dessa forma, pensa dessa forma, age dessa forma. E cabe a nós, com paciência, com tolerância, tentar, olha só, você bebe demais por isso, por isso, por isso. Você fuma demais por isso, por isso, por isso. Tentar mostrar que essa maturidade, através do álcool, através do fumo e outros vícios, nesse ponto, nós temos que respeitar, não respeitar. Não respeitar. Porque sabemos que tudo que agride ao corpo físico é uma agressão ao espírito. Os excessos, os vícios em excesso. Não é isso, meu irmão? Isso aí, meu irmão. E nós temos uma pergunta no Livro dos Espíritos em que Kardec questiona a necessidade para o homem de viver em sociedade ocasiona-lhe obrigações particulares? Olha a resposta à questão 877. Sim. E a primeira de todas é a de respeitar o direito dos seus semelhantes. Olha só. Não vamos nem continuar na resposta dos amigos espirituais. Só nessa primeira frase está claro. Sim, é a primeira de todas, é de respeitar o direito dos seus semelhantes. Então está aí. Sem muito interrogatório, mas com muita reflexão. Né? O outro é o outro. Ele tem direito de se expressar de maneira errônea ou acertada, mas está dentro do seu processo evolutivo. Então, nós temos o dever de ajudá-lo da melhor forma possível, para lhe esclarecer esse ou aquele ponto que ainda lhe está obscuro na sua forma de pensar e de agir. Não é bem assim, meu irmão? É verdade. Inclusive, certas situações, a gente observa como os povos eles conduzem essa palavra respeito de forma diferenciada.
é interessante, quem tem a possibilidade um dia de viajar por outros países, vocês vão ver que a palavra respeito ela é diferenciada de país, de local para local. Eu vou exemplificar aqui, apesar que tem gente que não gosta, mas o americano, até que você prove que você está errado, ele vai te respeitar. Mas se você errar, ele vai te tirar esse respeito. Então, até o momento que você age de forma correta, ele vai te respeitar. Ele não vai te inquirir dizendo para você que você está errado. Não, ele está te respeitando a forma de ser, a forma de agir. Então, isso é importante. Exatamente. Eu passei. Uma outra palavra importante nas virtudes é o perdão. Nós falamos um pouquinho hoje sobre o ato do perdão, o perdoar, né? Mas o perdoar tem que ser de dentro. O perdoar não pode ser só de boca para fora. É se conscientizar que aquilo que você sofreu, realmente, aquela pessoa que lhe agrediu, você está realmente de coração perdoando essa ação. Não tenha dúvida disso. Perdoe com o coração, com os atos que você vem a fazer depois da agressão que você sofreu, seja por palavras, por atos. Não é isso, meu irmão? É isso mesmo, meu irmão. E isso tudo aí está dentro da questão 886, que a gente não pode cansar de repetir e de trabalhar com ela em nosso eu. Né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Isso aí está o resumo do que o Cristo fez por nós e ainda está fazendo, trabalhando com benevolência, trabalhando com indulgência e trabalhando com perdão para nós e por nós. E Kardec faz um comentário muito importante nessa questão. O amor e a caridade são um cumprimento da lei de justiça, porque amar o próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos nos fosse feito. Tal é o sentido da palavra de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Não é verdade, meu irmão? É verdade. Eu vou fazer uma referência, lembrando, quando o Jesus Cristo estava ainda na cruz, e nos seus momentos finais, ele se vira para o Pai e fala essa seguinte frase: perdoe-os, meu Pai, eles não sabem o que fazem. Ele, olha a evolução de um espírito, ele pede perdão aos agressores, ele pede ao Pai aos agressores, dos agressores que tinham feito a ele. Olha que frase espetacular. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Essa finaliza tudo. Para a evolução, não tem o que dizer, um espírito que veio a nós e sofreu essas agressões aqui, trazendo a sua mensagem. Vamos a outra virtude. Lealdade. Essa é uma palavra meio complicada. Ser leal. Ser leal é ser verdadeiro. Ser leal é cumprir, tentar pelo menos cumprir as missões que nós viemos aqui, porque você prometeu lá em cima, a carta de intenção que você prometeu, tem um monte de objetivozinho que veio lá, escritinho, e isso é ser leal ao que você prometeu lá em cima, quando você iria retornar à carne. Não é isso, meu irmão? Dessa forma, meu irmãozão, dessa forma. Não tem muitas explicações a respeito disso, porque ser leal, nós compreendemos que, antes de tudo, é dever de todos nós, particularmente nós, que nos dizemos espíritas cristãos. Lealdade está esta que deve ser transmitida nas mais comezinhas atitudes, dos mínimos detalhes. Nós temos que ter lealdade. Então, quando você retira um objeto do lugar e não comunica, você está sendo desleal. É o exemplo mínimo que a gente pode dar. Né? Quando a gente desfaz de uma pessoa ou fala bem dela
na presença e depois malha quando ela se ausenta, isso é falta de lealdade, não é? São mínimos exemplos. Covardia, porque ela não dá direito que a pessoa se colocar. É covardia, porque o bom é a gente conversar e colocar as dificuldades, né? Fazer sentir ao outro que em um determinado momento ele está equivocado e não errado. Né? A palavra, o termo melhor é esse, está equivocado. Sem alternância de voz, sem exagero, né? Mas quando a gente trabalha essa lealdade nessa proposição, a gente é mais leal quando em conversa em particular, né? Para que não haja escândalo. Esse é o propósito. Esse, penso, é o verdadeiro sentido da palavra lealdade. E temos milhões de exemplos. Né? Não é isso, irmão? É verdade. Ser leal consigo próprio é não colocar o dedo na vida do outro. Você pode aconselhar, olha, o que você acha? Eu sempre sou assim, o que você acha? Olha, tem esse caminho, mas... o pai nos dá esses caminhos, né? Aqui tem uma rua reta, aqui é cheio de buraco, aqui tem pedra, aqui tem uma montanha, aqui tem um mar que você tem que atravessar. O dedo é você. Isso é leal com você mesmo. A lealdade de você mesmo consigo próprio. Não querer que o outro seja como você. Isso é lealdade também com o Pai. Então, a última virtude, segundo Paulo, é a humildade. Uma palavra difícil também, muito difícil. Ser humilde. A vaidade é exatamente o oposto, né? O vaidoso é o oposto do humilde. Humilde não é aquele cara que se coloca no cantinho e vai se diminuindo. Não, humildade é quando ele age sem fazer selfie na rua que está lá dando um prato de comida para alguém. Ser humilde é comprar algo para alguma pessoa e essa pessoa nem sabe quem foi. Ser humilde é falar o bem do outro sem essa pessoa saber que foi você que fez o bem dele. E outros exemplos aí que nós podemos dar, não é isso, meu irmão? Exato, meu irmão. É simples assim. Simples assim. É de uma simplicidade tal a humildade que nós tornamos difícil, porque para se trabalhar a humildade, a gente precisa derrubar muitas fantasias, muitas imaginações, deixar de ser o eu sozinho e trabalhar como um todo, trabalhar em coletividade. A humildade pode ser definida como um estado e uma condição do ser humano, que é parte integrante do seu caráter e de suas virtudes, que está englobado. O problema é que a gente custa descobrir a possibilidade em cada ato, em cada momento, de sermos humildes. Muitas pessoas pensam que humildade é humilhação. Não. Humildade é liberdade de espírito, é entender o significado, é entender essa virtude tão importante para nós. Não é se acomodar, não é parar no meio do caminho, é compreender o outro e amar o outro e entender também que dentro das propostas de segmento evolutivo nós estamos equivocados. Então precisamos nos retratar, trabalhando essa humildade, que é, na verdade, o contrário do orgulho. O contrário do orgulho e da vaidade, da soberba e da prepotência. Então a gente tem que derrubar essa palavra prepotência. Quando a gente conseguir malhar isso aí, a gente vai estar dentro desse mar de perfume chamado humildade. Não é verdade? É verdade. E são essas palavras, por exemplo, a própria prepotência, que é uma delas,
que a gente leva mais ou menos, segundo Ramatiz, 28 mil anos para que a gente consiga tirá-la da nossa frente, tirá-la de dentro de nós. Porque o nosso Pai nos coloca todas essas prepotências, esses egoísmos, essas avarezas e outras palavras para que a gente saiba colocar na balança. Para que a gente saiba colocar e ficar no meio da balança. Não é que você tem que ficar em cima do muro, não é isso. É ser justo na hora certa. É ser agente na hora correta. E isso depende muito de nós mesmos. Exatamente. Depende muito de nós mesmos. Me desculpem, eu sou uma pessoa extremamente crítica. Eu não aceito certas coisas. Desculpem, ainda que voltar para o meio da balança. Eu ainda estou tendendo para um lado só. Mas por isso que eu estou aqui. É por isso que nós estamos aqui, para aprender um pouco mais. Eu estou aprendendo com o irmão, e eu sou obrigado também a continuar estudando a doutrina espírita, porque ela me mostra muitas coisas que outras, não estou desmerecendo nenhuma, desculpem, nenhuma outra religião, mas elas me mostram muitas respostas. Os espíritos, através de Kardec, nos deram muitas respostas. E cabe a cada um pegar pelo menos uma pergunta por dia e tentar entender aquelas perguntas. Porque eu já falei isso de uma vez aqui. O Livro dos Espíritos, o Evangelho, a Bíblia, tem que ler 1000 vezes, você vai ter que ler mais 1000 vezes. É o tal 70 vezes 7. Você tem que estar o tempo todo entendendo aquilo que eles nos passaram. Se houve aquela pergunta e houve aquela resposta, é porque o Pai deu autorização a que essas mensagens chegassem a nós e que nós fizéssemos uso. Não é ficar só no livro, não. É prática, é praticar, é colocar em prática, tentar usar todas essas virtudes, tá? E gerar isso no seu dia, na sua família, com seus amigos, no seu trabalho. É o que nós estamos tentando passar para vocês aqui. Nós não somos donos da razão, nem queremos ser. Nem quero ser. Dono da razão só o Pai. E o próprio Jesus, que não foi entendido, morreu por nós. Eles são donos da razão. Eu não sou nada. Eu sou menos que um grão de areia aqui nesse mundo. E se nós formos contar o mundo todo, eu sou menos do que um átomo. Nós somos menos do que um átomo. Sim. Não é isso, meu irmão? Eu me estendi um pouco na minha conclusão aqui. Não, mas só conclusão belíssima. Fechou tranquilamente com chave de ouro. E quando você fala de você, a gente tem que entender o seguinte: temos que ser humilde e claro. Para conseguirmos essa humildade, temos que despertar o nosso senso crítico. E em despertar o nosso senso crítico, a gente vai nos policiar e ver aí em que momento da vida, ou que momento do dia a gente está equivocado. Esse é o senso crítico para poder trabalhar todas as virtudes. E nós gostaríamos de ler uma mensagem curtinha de Chico Xavier. Tá no livro... canal é nosso. Esse canal é nosso, dos irmãos, e dos irmãos que estão em outro nível também para escutar. Nós estamos também aprendendo com eles, estão aprendendo com a gente também de alguma forma. Com certeza. Sim, certamente. Está lá no livro Pai Nosso. É curtinho, fala sobre o perdão. Que precisamos trabalhar esse perdão constantemente, senão não exercitaremos o amor. Diz: o perdão, em qualquer tempo, é sempre um traço de luz, conduzindo a nossa vida à comunhão com Jesus. Né? Simples assim. Perfeito. Se as pessoas entendessem a força da palavra, a força da oração, as pessoas parariam 1 minuto, não precisa ser muito não, 1 minuto por dia. Mentalizem o positivo,
Eu estou falando isso não pelo que eu faço, né? Eu já acho que comentei com vocês, eu sou mestre de Reiki também, mas o Reiki ele tem esse poder, entre aspas, de conseguir transferir essas energias, conseguir emanar. Não precisa ser mestre de Reiki, não, gente. A gente só aprende um pouquinho, porque dentro vamos dizer assim, da iniciação do Reiki, algumas glândulas são ativadas, principalmente a pineal. Ela que emana o pensamento. É dentro dela que as energias são emanadas. Por quê? O lado espiritual nos faz contato através dessa glândula. Por isso ela é especial. Então ela é, vamos dizer assim, ativada. Não é um assunto tão complexo. É questão de estudar. Nós podemos até um dia conversar sobre esse assunto. É um assunto interessante. A glândula pineal e a ligação com o mundo espiritual. Tá? Mas, alguma conclusão, meu irmão, sobre o assunto? A conclusão é que nós precisamos entender que trabalhar essas virtudes é essencial. Agora, precisamos entender que estamos em evolução e que não há necessidade de trabalhar todas as virtudes ao mesmo tempo. Há, sim, prioridade em elaborar e exemplificar dentro daquilo que nos é possível fazer no dia a dia. Então, o que é possível viver? O que é possível fazer no nosso dia a dia? Uma palavra-chave para encerrarmos: conviver, simplesmente. Essa palavra, conviver, abrange um mundo de proposições. Essa é a nossa fala. É verdade. Então, meus irmãos, não esquece de dar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, porque, vou repetir, tudo que nós arrecadarmos, o canal ainda está iniciando, nós nos comprometemos, como eu me comprometo no canal, outro que eu faço sozinho falando sobre saúde, tudo que é o recado eu repasso para pessoas necessitadas, comprando alimentos, aquilo que eles tiverem mais. Esse canal da gente não é nosso, é para ajudar. Então, ajude a quem está precisando. A nós não. Nós já temos a nossa família, saúde principalmente, porque aí nós continuamos a nossa vida e gostaríamos que vocês ajudassem. Então, dá lá o inscreva-se, aciona o sininho, porque toda vez que nós colocarmos um vídeo, você será avisado, né? O sininho é para isso. E um grande abraço, luz e paz a todos. Até um novo vídeo. Que assim seja. Muita paz.